Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, Sr. Walter Regiane. Quem que é esse soberano Senhor aqui? Não é o Cristo? Não. Jesus amado. Eu queria, Walter, fazer essa pergunta para você do texto de 2 Pedro, capítulo 2, já que a salvação envolve uma compra, e eu concordo plenamente, como é que explica esse texto aqui, o calvinismo, né? 2 Pedro, capítulo 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Se salvação envolve compra, e eu concordo que a palavra aqui é agora, né, no original, como é que essas pessoas conseguem renegar se Cristo os comprou? Como é que Cristo, né, através do seu sacrifício perfeito, essas pessoas conseguem renegar a Cristo? Se eles foram comprados pelo sangue, se eles foram salvos por Jesus Cristo, como é que o calvinismo entende esse texto aqui? Esse texto aí tem umas 10 explicações. Umas 10, pelo menos. Mas nenhuma... Qual que o senhor usa? Dessas 10, qual que o senhor apresenta? Para resumir, o texto começa dizendo assim: surgirão falsos. Se são falsos, não são verdadeiros. Ele inicia falando, são falsos. Quer dizer, eles tinham um testemunho falso. Olha, eu tenho uma nota aqui. Mas Cristo... Se o senhor for coerente, nós vamos chegar num denominador comum. Eu tenho uma nota falsa aqui de 100. Tá? Então, eu dou essa nota falsa de 100 pro senhor, e o senhor me dá uma verdadeira de 20. Vamos lá? Eu tô falando que é falsa. Quanto vale isso aqui? Não vale nada. Não vale nada. Então, aqueles falsos, eles eram falsos. Eles tinham uma confissão falsa. Mas eles não eram... não, agora você me pergunta, eu tenho que responder. Ok. Eles não eram verdadeiros. No texto, não fala de Cristo, fala de um soberano, que em tantos outros textos da Bíblia usa esse soberano não se referindo a Cristo. Então ali, nesse texto aí de Pedro, não está falando a respeito de salvação. E eu volto ao desafio. Se o senhor me dá uma nota de 20, eu dou essa nota falsa para o senhor de 100. Tá, ok. Bom, então vamos lá, peraí. Vou passar para o senhor Marcelo. Deixa eu só entender a sua resposta, porque então o senhor está dizendo que o soberano que os resgatou ali não é Cristo. Não. Então, não é. pastor Marcelo. Lê o texto para mim, pastor Walter. Não, você pode ler. Então tá bom. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, Sr. Walter Regiane. Quem que é esse soberano Senhor aqui? Não é o Cristo? Não. Jesus amado. Você negou a sua fé, querido. Acho que católico, com muito respeito, papista é o senhor. O senhor vem aqui num programa, sorrateiramente, o senhor fala que eu sou o anticristo, que nós somos papistas. Você está negando o texto bíblico. Esse soberano Senhor que os resgatou não é o Cristo. Ele acabou de falar isso aqui, pastor César. Então, isso é uma heresia de perdição, meu irmão. Você negou todo o seu ensino aqui. Esse soberano Senhor aqui do original é Cristo, é Kyrios, é o Senhor da história. É o Alfa e o Ômega. É o Cordeiro Imaculado de Deus que o senhor negou nesse programa aqui, dizendo que não é ele. Se não é ele, é o senhor? Não é ele. Então vamos lá, pastor Walter, qual a sua resposta? Olha, vê só. O povo foi resgatado do Egito. O povo foi resgatado do Egito. Não nesse texto, né? Não nesse texto. Não. Tô falando assim. O povo foi resgatado. E não foi resgatado para salvação e nem pelo Messias. Tem muitas histórias dentro de escravos que foram resgatados e eles não estão falando lá de Messias. O texto não fala a respeito de Cristo. O texto não fala de resgate para a salvação. O texto inicia dizendo que eram falsos mestres.
eles não eram verdadeiros. Eles não eram verdadeiros discípulos. Se eles não eram verdadeiros discípulos, eles não foram resgatados. Tá aqui o desafio de novo, ó. 20, me dá uma nota de 20. Vai, eu vou deixar por 10. Eu te dou essa nota falsa de 100. E se eu me dá uma verdadeira de 10. Tá aqui. Agora, esses daí, eles eram falsos. O testemunho deles eram falsos. A confissão deles era uma confissão falsa. O texto não diz. E só você pegar o contexto todo do livro lá de Pedro, você vai ver que não tem nada disso. É por isso que não adianta o pastor se exaltar aí para defender Cristo, porque quando o pastor prega a respeito dessa salvação universal, ele está depondo contra Cristo. Ele está fazendo de Cristo sem poder, não é Deus. Apenas tenta, apenas dá oportunidade, está humanizando Cristo. É por isso que esse Cristo aí é um Cristo falso, porque ele ama todos os homens, mas não pode transformar esse amor em algo efetivo. Que Deus é esse que ama todos, mas não salva todos? É um Deus fraco, um Deus banana que merece somente desprezo. Pastor Marcelo. O irmão precisa ler melhor, não é? Vou ler novamente, 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. É isso que o Walter fez aqui. Ele me dizer aqui num programa que tem quase 30 mil ouvintes por minuto, que esse soberano Senhor não é o Cristo, é quem então? Quem é que pode resgatar uma pessoa, pastor César? Quem é que pode salvar uma pessoa, pastor César? Quem é que pode dar vida àquele que está morto? É o soberano Senhor da história. A ele a glória, a ele o louvor, não é? Aqui é o Cristo, só ele pode salvar. Como disse a carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, verso de número 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos eleitos. Não é aos eleitos aqui. Ela se mostrou salvadora a todos os homens. Quer dizer, nós temos 3 lições aqui. Primeiro, a origem da graça é o próprio Deus. Não é? Deus é um Deus gracioso. Segunda lição, a natureza da graça, ela é uma graça salvadora. A extensão da graça, ela salva todos aqueles que creem no seu nome.